Olá, amigos. Você está no canal A Lei e o Testemunho. E hoje nós iremos falar sobre as duas leis. Mas isto depois da vinheta. Olá, o estudo de hoje é sobre as duas leis. Existem duas leis na Bíblia e nós precisamos defini-las. Por que isso é importante? Porque no Novo Testamento, quando uma das leis é cumprida e é deixada de lado, os discípulos mencionam isto. Agora existe uma outra lei que continua. Ela não foi deixada de lado. Tanto é que, quando nós observamos o Novo Testamento, veremos os discípulos acabando com uma lei e exaltando uma outra lei. Como é que nós sabemos que são duas leis? Primeiro, porque a Bíblia diz. E se a Bíblia não dissesse, se um discípulo fala contra uma lei e vem um outro discípulo e fala bem ou a favor desta lei, a Bíblia estaria em contradição. Ok? Como a Bíblia não se contradiz, o problema está em nós, em entendermos o que a Bíblia está querendo dizer, com aquela aparente contradição. Mas ela fala sobre isso, ela fala que existiam duas leis. E nós precisamos agora entender e fazer separação entre as duas. Vamos lá então. Eu vou falar sobre a lei moral e o Lucas vai falar sobre a lei cerimonial. Todos os textos que eu ler serão sobre a lei dos 10 mandamentos. E todo o texto que eu ler será sobre a lei cerimonial. Ok? Vamos lá então. Primeiro texto, em Salmos 89:14, diz assim: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então a base do trono de Deus é justiça e juízo, ou seja, lei. Só pode-se ter justiça e juízo através de uma lei. É a base do trono dele. Significa que esta lei, que é a base do trono de Deus, existe sempre. Ela nunca deixou de existir. Ela é eterna. Porque Deus nunca deixou de ter seu trono. Deus nunca deixou de ser rei. E se ela é base do trono de Deus, significa que ela é eterna. Agora, sobre a lei cerimonial, ela surgiu após o pecado de Adão e Eva. Isso encontramos em Gênesis 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, foi a partir do pecado de Adão e Eva que veio a promessa do Salvador. Então, o que nós vemos? Que a lei dos 10 mandamentos, ela é uma expressão do caráter de Deus. E ela é eterna. Enquanto que a lei cerimonial, ela é uma lei profética. Ela estava apontando para o ministério terrestre e celestial do Senhor Jesus Cristo. Isto. Então ela é transitória. Essa é uma lei que tinha que passar. Que ela se cumpria com o ministério de Cristo. Ela apontava para o ministério de Cristo. Tanto na terra quanto no céu. O ministério no céu que a gente fala é o ministério sumo sacerdotal de Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque, como a Bíblia afirma, né? Agora, a lei dos 10 mandamentos, ela é universal e eterna. Vamos ver quanto ela é universal. Salmo 103, os versos 20 e 21, assim diz: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos. Os anjos observam os mandamentos, os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Esta lei, que é de caráter moral, ela é eterna. Todo o universo observa. Por quê? Não só os anjos. Olha o que continua a dizer o texto. Obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito, sua vontade. Todos os seus exércitos também observam a lei de Deus. O que seria os seus exércitos? Vamos lá. Em Gênesis diz que quando a terra acabou de ser criada, diz assim: e assim foram acabados céus e terra e todo o seu exército. A terra é um exército. Quando a Bíblia fala Senhor dos exércitos, significa que Ele é o Senhor de toda a vasta criação. Existem outros mundos criados. Se a terra, que é um mundo criado, é chamada de exército no singular, Senhor dos exércitos apontando para outros mundos criados. Entende? E aqui fala todo o seu exército guardariam as leis de Deus. Quais leis? A lei dos 10 mandamentos. Então, esta é uma lei universal.
Agora, com a lei cerimonial, ela foi dada por Deus somente aos pecadores. Foi dada somente à raça humana. Os anjos observam a lei cerimonial? Não, Eles não pecaram? Os mundos não caídos em pecado observam a lei cerimonial? não, Eles não caíram em pecado, é só para nós. Ok? E alguém tinha que cumprir. sim. Quem tinha que cumprir essa lei? É Cristo, né? Isto. Somente Cristo poderia cumprir a lei cerimonial, porque apontava para ele. Mas e a lei moral dos 10 mandamentos? Quem tinha que cumprir? Em Provérbios, né? Encontramos que ele é um dever de todo homem. E de todo o universo. É. É assim que Deus rege todo o universo. E agora, como é que foi escrito a lei dos 10 mandamentos? Pelo dedo de Deus, tábuas de pedra. E a lei de Moisés? Ela foi escrita por Moisés e escrita em cédula, ou então pergaminho. Ou papel, enfim. O papel mostra que é transitório. Qualquer coisa, a qualquer momento pode acabar. A pedra é algo para sempre. O registro deixado, entende? Então, existe essa diferenciação. Vamos lá, então. A lei de Deus, dos 10 mandamentos. Assim que o templo foi acabado, o tabernáculo do testemunho foi acabado, Moisés encerra ali a construção, a lei de Deus é colocada onde? No Santo dos Santos, Dentro? dentro da Arca da Aliança. Isso. E a lei cerimonial que Moisés escreveu? Era colocada ao lado da Arca. Também no Santo dos Santos, mas ao lado da arca, né? Uma dentro e outra ao lado. O que significa isso? A Arca da Aliança continha os 10 mandamentos, porque ela simbolizava o ser humano, a mente do ser humano. Na mente do ser humano tem que conter os 10 mandamentos, tem que estar aqui imprimida. É tanto que na Nova Aliança diz o quê? Eu vos escreverei as minhas leis no vosso entendimento e no vosso coração. O coração na Bíblia é a mente. Os 10 mandamentos têm que estar aí. Entende? Por isso foi colocado dentro da Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança simboliza nosso cérebro, nossa mente. Vamos lá. Vamos ver agora Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nota que aqui Deus fala assim, ó, escreverei. Ele diz que ele vai escrever a lei nas nossas mentes, no nosso interior e nos nossos corações, ele fala. Porque assim como ele fez com os 10 mandamentos em pedra, ele vai fazer em nossa mente. É ele quem faz. E essa só pode ser a lei dos 10 mandamentos. Foi a única que ele escreveu. Ok? Agora, com a lei cerimonial, nós vemos que ela foi cravada na cruz. E isso encontramos em Colossenses, capítulo 2, verso 14, que diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, foi uma lei escrita em cédula, ou então em papel, e ela era contra nós. Interessante que a lei cerimonial, o livro da lei, era testemunha contra o povo de Israel. Isso. Que lá encontramos as bênçãos e as maldições nela. Agora vamos a 2 salmos aqui que eu quero ler. 119, verso 144, que diz assim: a justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Salmos 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Tem mais um texto que eu quero ler. 111, Salmo 111, versos 7 e 8. Que diz assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os teus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre e são feitos em verdade e em retidão. Então, os 10 mandamentos, para todo o sempre, são verdade, são retidão, não há o que alterar. Não pode se alterar. Não tem esse negócio de tirar o sábado e colocar o domingo. Não tem esse negócio de tirar o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto. Não existe isso daí. É perfeito. Se é perfeito, não tem o que tirar. Se é para sempre, não pode cair. Ok? Não pode ser obsoleto. Esta é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Agora, com a lei cerimonial, que é uma lei profética, ela duraria durante o tempo determinado da sua profecia. Por isso encontramos em Mateus 11, 13, onde o próprio Senhor Jesus diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João Batista. E também em Lucas 16, verso 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega a força para entrar nele. Ou seja, essa lei cerimonial, ela
apontava para Cristo. E não somente ela, mas também como os profetas, eles também apontavam para Cristo. Ou seja, o ministério da lei cerimonial duraria até a vinda do Messias. Depois disso, cessaria. Porque é uma lei profética que apontava para ele. Então, encerrou esta lei quando Cristo vem à Terra e cumpre esta lei. Então, tudo aquilo que estava determinado na lei, ele cumpriu. Tudo aquilo que estava profetizado na lei foi cumprido. Então, o tipo sai e entra o antítipo, que é Cristo. Aí não precisa mais dessa lei. Acabou o sacrifício, acabou tudo isso. Ok? Concernente à lei moral dos 10 mandamentos, como que ela é chamada na Bíblia? A Bíblia a define das seguintes maneiras: lei de Deus, lei da liberdade, lei do Espírito, lei de Cristo, lei da justiça pela fé, lei do amor. Agora, com a lei cerimonial, ela é chamada de lei do mandamento carnal e lei das ordenanças. Isso. Ou seja, uma lei ela é elevada e a outra ela é rebaixada. Agora, por quê? Porque a lei cerimonial, que apontava para Cristo, era imperfeita, porque envolvia o sacrifício de um animal, ou seja, não era o sacrifício perfeito. Também envolvia o sacerdócio levita, que é o sacerdócio humano, de pecadores, que era imperfeito também, não era Cristo ali. Então, é por isso que na Bíblia encontramos expressões diferentes para as duas leis. Isso. Novamente, voltando a falar sobre os 10 mandamentos, uma lei que está presente ainda hoje no santuário celestial. Como é que nós sabemos disso? Vamos lá. Apocalipse 15, verso 5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então foi visto ali o Santo dos Santos. Apocalipse capítulo 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos e grande saraivada. A arca da aliança foi vista dentro do templo. O que tem dentro da arca da aliança? Os 10 mandamentos. Continua para hoje a validade dos mesmos. Agora, a lei cerimonial ela foi findada na terra, no momento da cruz. Ou seja, ela não está no santuário celestial. Ela foi terminada aqui. Foi dada aqui e terminou aqui. É isso. Então, a lei cerimonial findou, acabou. Por isso que no Novo Testamento, uma lei ali, ela é dada como finalizada. E depois, no mesmo Novo Testamento, tem uma lei que ainda tem a sua validação. São duas leis distintas. Ok? Vamos ver também Isaías 66, 23. É o último texto. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, na nova terra, depois que Cristo vier restaurar toda a terra, não tendo mais pecadores, teremos ainda a continuação das luas novas. Nós teremos uma festividade para com Deus, nós vamos adorar a Deus nas luas novas, e também aos sábados, de um sábado ao outro. Virá toda a carne perante mim adorar, diz o texto. Os 10 mandamentos continuam. Então, que Deus os abençoe, possamos saber fazer a separação das duas leis e saibamos aplicar os textos da Bíblia, onde fala que uma lei findou, é a lei cerimonial, e tem uma lei que está em vigência ainda, que é a lei dos 10 mandamentos. E que nós possamos tê-la no coração e observá-la, como assim o céu exige. Deus os abençoe e até um próximo estudo. Amém.